Olá, pessoal, bem-vindos a 1% Melhor. Aqui é oportunidade para você crescer a cada episódio. Me chamo Raquel Couto, estou aqui para guiar mais um episódio em que você possa se inspirar e tirar aí aprendizados para o seu dia a dia. Hoje, minha convidada é a musa inspiradora total. Exagero não. Exagero. Ela, ó, na academia, gente, acompanha depois, ela vai passar o Instagram. Não tem noção. Cada peso, cada coisa maravilhosa. E a barra livre ainda por cima. É a Bianca Rosa, fisioterapeuta, só que eu vou deixar ela se apresentar. Bem-vinda, Muito Bianca. obrigada. Inicialmente, agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com você. A inspiração é você, não tem nada disso. E é com muita alegria que eu venho tentar passar um pouquinho da minha trajetória. Esse 1%, que é um projeto, assim, eu já te elogiei nos bastidores, aproveito para te elogiar de novo. Isso é inspirador, né? De que vale os nossos talentos. Valem os talentos, a gente não serve o mundo, né? Eu vejo que você tem essa, desde a primeira vez que eu te conheci, você tem essa inquietude, né? Você tem essa sede de servir o mundo, de ser 1% melhor, foi o que mais me chamou a atenção em você, desde a primeira vez que eu te vi, de não se conformar com as coisas, né? A gente não pode se conformar com as coisas. Eu já acho que a gente vive num mundo de conformados, e aí por isso que a gente tem tantas doenças mentais, tanta depressão, tantas crianças, né, apresentando tantas novidades aí. Eu acho que muito por esse conformismo. Então, essa iniciativa sua é maravilhosa. E é interessante você pontuar isso, porque assim, se as pessoas estão realmente abertas, elas vão aprender algo novo no dia dela, né? Então, assim, eu passei meu dia, mesma coisa, rotina. Não. Abre os olhos que algo novo tem ali, né, Bianca? Sim. E eu me veio uma frase muito, muito clara, assim, que eu uso isso muito nos meus atendimentos. Copo cheio não cabe nada, né? Quando um paciente chega, né? Eu sou fisioterapeuta, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas quando um paciente chega com um quadro de dor, mas que ele não está disposto a desaprender alguma coisa para aprender algo novo, no meu caso, movimento. No caso de um nutricionista, uma alimentação, no caso de um psicólogo, uma linha de pensamento, mas sempre dispostos a aprender, né? Então eu vejo que a gente às vezes tem que se esvaziar um pouco e baixar a bola, né? Exato. Baixar um pouco a bola e falar, tá, eu tô aqui com a Raquel tem um baita conhecimento, deixa eu ouvi-la. E hoje as pessoas não conseguem ouvir, né, Raquel? O mais incrível é isso. Todo mundo quer falar. Sim. E aí, pensando nesse ponto aí, né? Muitas vezes as pessoas, elas até fingem que estão escutando, só que elas estão pensando que resposta vão dar. Então, ou seja, não estão escutando. Não estão ouvindo. O copo tá cheio. Tá cheio. O copo Bianca, tá cheio. você vem de uma trajetória aí muito interessante, estudiosa, né? Super estudiosa, cada dia tá num curso também, dá cursos, ensina também as pessoas. Conta pra gente um pouco, porque assim, você tem algumas formações e você se encontrou no movimento, né? Eu não sei como pode chamar essa última técnica. E você se encontrou nela e é algo até bonito de ver o tanto que você coloca amor ali na hora que você tá fazendo. Conta pra gente um pouco essa trajetória. Vamos tentar ser breve, né? Porque é muitos anos aí de trajetória. A gente passou dos 30, né, Raquel? Dos 30 e poucos. Então, assim, quando eu entrei para fisioterapia, eu sou formada na faculdade de Itaúna, e eu te confesso, eu não sabia muito bem o que era fisioterapia. Eu sabia que era uma área da saúde que tratava dores de movimento, dor no joelho, dor. Mas eu não entrei assim, eu sempre sonhei, não. Eu sempre gostei de fazer exercício e eu gostava da área médica, era isso, né? E aí, depois que me formei, fiz pós-graduação, tem um monte de pós-graduação, fui para osteopatia, que foi a que me apresentou a você, né? Conheci Raquel através da osteopatia, um grande amigo que é osteopata, conhecemos no consultório. Então, a osteopatia é a maior escola de terapia manual que tem no mundo. A Raquel já foi beneficiada com isso várias vezes. E
Pós-graduação, fui para a área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e estudei e estudo o que eu amo, que é exercício relacionado a metabolismo, exercício relacionado a envelhecimento. Só que isso hoje é claro para mim, mas não era. Eu sabia que eu gostava de servir as pessoas, ajudando elas a se movimentarem, a não terem dor, mas fui batendo a cabeça, não, agora eu achei. E aí, em 2021, eu descobri o PNF. PNF é um modelo de tratamento totalmente voltado para o movimento. É facilitação neuromuscular proprioceptiva, que nada mais é do que a reabilitação por exercício. Só que existe, né, nós não vamos falar, não vamos explicar o que é a técnica aqui, mas existe, assim, um universo de filosofias, de metodologias, mas no fritar dos ovos é você combinar o movimento com a consciência. E aí eu falei, yes, é isso! Porque combinou o que eu gostava da terapia manual, que é, eu coloco a mão em você e levo você aqui, agora você vem e me ajuda. Ou seja, eu comecei a colocar a consciência, eu não, né, quem sou eu? Mas eu comecei a guiar o meu paciente no movimento consciente. Então, e a gente estava também nos bastidores falando disso, como é difícil. Uma pessoa que recém-formada faz um curso se apaixona. Uma outra que depois de quase 20 anos conhece uma nova maneira de tratar, olha para aquilo tudo e fala, e agora? Qual a decisão? Qual a decisão? Não é que nada faz mais sentido, não, mas não dá para você ficar fazendo isso. Até porque são técnicas diferentes, né? Então, é com muito, né, assim, é muito gratificante, porque eu comecei a ter resultados mais rápidos e acho que tem um fator muito importante, sabe, Raquel, que eu tô pensando aqui agora. Quando você se apaixona também por seu objeto de estudo, que foi o que aconteceu comigo, não que eu não gostava das outras técnicas, mas quando você se envolve, tudo aquilo que você se envolve mesmo, você não finge que você tá, né? Aquilo ali tem um resultado diferente. Ontem eu postei uma frase daquele Joel J falando sobre isso. Não é que a grama do vizinho é mais verde. Você só escolhe o que você vai regar mais. Então, se você começa a regar mais uma coisa... Então, eu trouxe isso muito... O PNF, ele juntou as coisas assim, né? E aí eu comecei a entender que o que eu gostava de fazer, e foi desde lá do meu mestrado, eu gosto de reabilitar através do movimento. Olha que interessante, você usa a mente aí, né? Você faz uma junção da mente com o movimento. E aí eu vou puxar uma frase sua do início da nossa conversa, que o copo cheio, a pessoa não consegue trazer um novo movimento. Ela precisa se permitir a esvaziar aquele aprendizado daquele movimento para iniciar um novo movimento. Procede isso? Isso, exatamente. E é o mais difícil. Sim. Eu além de cursos e de pós-graduação, eu trabalho com alunos de graduação. E aí você entende a linguagem? A linguagem, ela tem que ser diferente, né? E eu gosto de falar muito fazer muito uma analogia com os alunos que estão começando a estudar fisioterapia. Você pensa um carro muito sujo, carro de um rally, caminhonete que chegou lá do seu pai, chegou lá todo sujo, choveu, todo cheio de barro. Dá para passar cera nesse carro? Possível. Não dá para passar cera. É impossível ensinar um novo padrão de movimento. Você torceu seu pé, tá lá pisando torto, aí eu vou falar, vem aqui que eu vou te reabilitar. É impossível eu te colocar na biomecânica perfeita, no movimento perfeito, se eu não desconstruir, mais uma vez, se eu não te ajudar a desconstruir essa postura que você adquiriu por causa da sua dor. Por isso que a gente não reabilita em 2 semanas. Não, padrão, você melhora a dor, mas você mudar é a teoria do aprendizado. É um processo, né? Processo. Então, se você fala, desse jeito aqui, é como você fazia. Então, agora a gente vai tentar assim. Parece fácil, sabe, Raquel? Mas em casos de lesão, a gente tem que ter muita paciência. E vou te contar, pensando, eu acho que o que mais me engaja nisso é porque me levou para um lugar de eu, enquanto
pessoa agora, me serenou, sabe? Sim, Você ensinar um novo comportamento pra pessoa, você tem que estar como? tá bem. E Tem que estar calmo. é, E eu sempre fui. agitada. Então, isso eu acho que me trouxe o quê? A paciência do processo de reabilitação. Então, eu me curo, né? Eu me curo muito no consultório. A paciência não é só do paciente, Não, né? Você também quer, às vezes, muitas vezes, o sim. resultado ali e tem o processo do paciente. Igual você no seu processo de treinamento. Sim. Se você já chega com os 2 pés na porta e não vai, claro, a gente precisa às vezes de um susto, Uhum, mas os processos eles são lentos. Não é uhum. todo dia que eu tomo uma decisão grandona. Às vezes uma decisão grande, ela me exige tomadas de decisões pequenas todos os dias, né? Que a Sim. gente acha às vezes que não dão resultado. Não. Sim, no entanto, a grande é a junção das É, pequenas, né? é isso aí. E Bianca, Hum. olha só, eu aprendi a importância da fisioterapia na vida de uma pessoa da pior maneira que eu pudesse aprender, Na dor. na dor. Né? Então, assim, até chamando aqui o pessoal, gente, para pesquisar mais sobre a fisioterapia. E fisioterapia, na minha opinião, vou dar minha opinião pessoal, fisioterapia é tão importante quanto uma terapia. É tão importante quanto. Porque é a junção da mente junto com o corpo. É, ainda está longe um pouco das pessoas entenderem isso, né? O que você diria? Tá longe. É assim, que hoje eu tenho 20 anos de formato. Uhum. Então, eu gosto de ser muito positiva, sabe? Então, falando lá para os meus alunos, lá na graduação, a fisioterapia hoje, o cenário é maravilhoso. O Pilates trouxe muito isso. O Pilates, ele, vamos falar que ele popularizou, ele disseminou um tratamento preventivo. Ele Uhum. não é sempre que ele é uma fisioterapia preventiva, mas vamos falar dessa maneira. Infelizmente, as pessoas ainda não buscam a fisioterapia para envelhecer melhor, né. Eu falo Uhum. que as coisas que eu mais amo estudar é exercício e envelhecimento. Eu lido com atletas. Meu público maior hoje é atleta. Mas não sei se é porque eu me preocupo com a minha longevidade, então eu Uhum. faço um monte de coisas para tentar ter qualidade. Não é nem para viver 100 anos, não. É porque se eu chegar nos 60, 70, eu quero tá ok, que é a grande missão da físio, né. Uhum. Terapia não é aliviador. Terapia te dá aliviador e te dá função. E o que eu vejo? Se a maioria das pessoas começassem na casa dos 20, 30, como eu quero chegar nos 60? Vou falar 70. Como que eu quero passar pela mulheres? Como que eu quero passar pela menopausa? Uhum. Que escolha eu faço hoje que vai me dar um bom padrão de movimento, que vai me dar uma funcionalidade nos 45, 50, 60? Isso não existe ainda. Uhum. Olha as nossas mães, olha. A nossa geração vem mudando um pouco isso, né? Então, Uhum. hoje se busca prevenção? Sim. Mas se eu te falar que é assim, 5%. A maior parte das pessoas me procuram quando elas não conseguem fazer alguma coisa. Ou quando elas estão Sim. com dor. E é uma contramão de um processo evolutivo, porque o que eu sei, se eu envelhecer, é que o meu processo celular, metabólico, endócrino, hormonal, o que eu sei que no processo natural vai acontecer o quê? Ele vai cair, ele vai Sim, ele vai reduzir, mudar. né? E se eu me antecedo a isso, mas aí vem uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque hoje, quando a gente olha para o lado da nutrição e da Uhum. educação física, vamos falar assim, já teve uma mudança, né? Hoje não é com a maioria da população, mas a gente já vê que as pessoas se preocupam mais com o que comem. Já é mais um senso, eu tenho que movimentar para não ter uma doença cardiovascular, para não ter uma diabetes, Uhum. mas para lesão ainda não. Então Ainda eu não. tenho um pouco de esperança, porque para movimentar, eu preciso da prevenção, Sim. mas não acontece. E assim, igual, até contando a minha experiência, né? Quantas vezes eu cheguei no fisioterapeuta, mas aí é em outra área, né? Uhum. É,
E ele vai lá assim, o que que você tá sentindo hoje? Eu, nada, ajusta. O que que tem que ajustar? Não sei o que que tem que ajustar, mas tem que ajustar. Então, assim, pode ser louco porque eu não sou fisioterapeuta, só que eu sonho em ver as pessoas fazendo isso É. da mesma forma de uma academia, sabe? De cuidar do corpo, cuidar aí através de uma fisioterapia, cuidar da mente. É algo que eu acredito que é uma construção Uhum. que a gente pode trazer, né? E é interessante você trazer isso, que me remete a um pensamento assim, a própria formação em fisioterapia, Uhum. o próprio aluno, muitas vezes, ele forma, ele é, vamos falar assim, ele é jogado no mercado de trabalho sem essa consciência ampliada da importância disso. Ele é jogado para tratar. Então é o tijolinho que eu tento construir na graduação e nos meus cursos. Uhum. A gente tem que vislumbrar uma fisioterapia não só no alívio de dor. Vem aqui, me deixa te entender um pouco mais do seu movimento e do seu padrão que pode ser lesivo e vamos agir antes. Uhum. Me cita aí 2 benefícios, trazendo aí padrões que, se modificados, podem apoiar aí na questão da menopausa e da longevidade. Ó, menopausa. Menopausa, quando fala em menopausa, a gente pensa em exercício resistido. Uhum. O que é exercício resistido? Musculação. Exercício Tá. com carga. O que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito de citar também. A gente envelhece porque os hormônios caem ou os hormônios caem porque a gente envelhece? Qual que veio primeiro? É o ovo ou a Ou galinha? galinha? O que a gente sabe é que a pausa da mulher e a pausa do homem, que é o processo natural do envelhecimento, né? Não é a senilidade, é a senescência. A senescência eu vou ter, em algum momento, as quedas hormonais. Ponto. Ser humano, planeta Terra, todo mundo vai ter. Vai acontecer. Vai acontecer. O que eu faço para retardar ou minimizar os efeitos deletéricos disso? Alimentação, sono, controle de estresse, tá. Mas o que a gente vê mais importante no sistema músculo-esquelético, que é a parte que me... eu sei de tudo porque eu sou curiosa, mas a parte que eu tenho propriedade para falar é sistema músculo-esquelético. O exercício com carga, o exercício resistido, ele tem um potencial enorme de minimizar a perda de massa muscular. Então, a sarcopenia, que é experimentado aí, né, como um fator de morbidade para a maioria das pessoas, se você começa brevemente a fazer exercício resistido, você minimiza a sarcopenia. Então, a massa muscular, aumento de massa muscular, ela tem um efeito direto nas articulações, nos tecidos relacionados a articulações, tendões, ligamentos, pelo poder de manutenção desse estrógeno. Então, existe uma relação de estrógeno, cálcio e exercício resistido. Daria uma aula para a gente falar sobre isso, mas a maior parte dos efeitos, vamos falar assim, deletéricos que a mulher na menopausa, não são todas, né, Raquel? Tem uma série de fatores que contribuem. Tem mulheres que passam pelo processo de menopausa com muito poucos sintomas e tem outras que cansaço, dor nas pernas, dores articulares gigantes. Então, existe uma necessidade de ter um acompanhamento médico pronto, isso é inegável. Porém, o que a gente vê diretamente relacionado, mantenha a sua massa muscular. Porque se você mantém sua massa muscular, você não tem quedas nem elevações tão bruscas desses hormônios. A gente consegue ter um controle mais ok disso aí. E o chegar da idade aí, para as pessoas mais velhas? Mais velhas, ó, o exercício resistido, ele é o querido. Ele é o querido. Ele... Porém, aí vamos trazer quais são os pilares, né? Quando a gente pensa em longevidade, mais uma vez trazendo para a minha parte, a gente tem que pensar em capacidades físicas importantes para o envelhecer. Manutenção de força e, consequentemente, massa muscular para ficar longe da sarcopenia e equilibrar mais as pausas, andropausa e menopausa. Manutenção de estabilidade, que é diferente de força. Aí é a parte da análise biomecânica. Sabe uma pessoa que tem o joelhinho assim junto, ou às vezes que tem uma coluna muito inclinada, que é o aumento de lordose, ou que tem uma escoliose, ou seja,
Sabe o alinhamento e o balanceamento do carro? A gente entender da biomecânica, você permite uma estabilidade maior e a estabilidade me faz funcionar melhor. Então, força, estabilidade e vem o terceiro pilar, que é a capacidade cardiorrespiratória. E Exercício aeróbico. tudo isso pode ser trabalhado na fisioterapia. Sim. Quando o paciente vai ganhando performance, que ele não tem, vamos falar assim, a linha é muito tênue. Não é tênue, mas eu tenho como profissional de fisioterapia saber que aquele cara, ele tem que ir para o educador físico. A não ser que ele tenha uma patologia e que o educador físico não tenha a habilidade, o conhecimento e não seja da área dele. O exercício, ele passa, ele deixa de ser terapêutico. Eu tenho um profissional do movimento, que é o educador físico, que em termos de performance, ele entende 1000 vezes mais do que a gente. Porém, quando a gente fala em envelhecimento, eu estou falando muitas vezes, de perdas de funções fisiológicas. Então, tem muito profissional, muito educador físico competente que quer trabalhar com o lado patológico, né? Entendi. Então, assim, é uma linha, é uma transição diária que às vezes parece difícil de saber de quem é de quem, mas a fisioterapia, ela tem a capacidade, estabilidade, força e cardiovascular, ela vai ter o seu nicho, assim como o profissional da educação física. De quanto em quanto tempo? Igual eu levantei aqui colocando a minha ida ao fisioterapeuta, mesmo sem ter nenhuma queixa. De quanto em quanto tempo seria recomendado uma pessoa fazer um check-up aí no fisioterapeuta? Pelo menos uma vez a cada 6 meses? Se a pessoa não tem dor nenhuma, se a pessoa tá super bem, pelo menos uma vez a cada 6, 3 meses, 4 meses, qual que seria aí uma recomendação? Eu acho que a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso, porque eu nunca vi um termo descrito assim, de uma indicação preventiva. Eu tô levantando essa bola aqui. Vamos levar isso para um estudo epidemiológico aí. Mas olha que interessante. Eu 25 anos, 30 anos, não tenho dor, não tenho nada, busco um fisioterapeuta. Para quê? Primeiramente, para eu iniciar um treino na academia. Eu falo assim, sabe, Raquel? Se a pessoa ela tá envolvida na musculação, no treino funcional, no crossfit, na tênis, onde estiver. Se ela está se movimentando e ela não tem dor, ela não tem uma alteração, vida que segue, ela tem que ficar nesta atividade. O que é um trabalho preventivo? Quando eu vou iniciar uma atividade, quando eu vou trocar de uma atividade, quando eu tenho dor ou quando eu tenho um histórico. Por exemplo, eu tenho uma mãe que a parte genética, biológica, ela não é a mais importante, mas existe. Ela existe. O componente biológico, ele existe. Uma pessoa que tem na família a mãe, a avó, a tia, um monte de gente que tem fibromialgia. E ela começou aos 20 e poucos anos a acordar de manhã cheia de dor. Então, assim, a parte genética e biológica, ela existe. A gente não pode ficar baseando nela. Então, de quanto em quanto tempo? Eu não sei te dar essa resposta, mas... porque isso não existe um consenso sobre isso. Mas, na minha opinião, sempre antes de iniciar um programa de exercícios físicos, avaliar a postura, avaliar a força, ver se um lado é igual ao outro, essa perna é forte, essa aqui tem mobilidade, essa aqui não tem. Então, antes de começar um programa de exercícios, quando você vai trocar de um programa de exercícios, e quando tem dor, né? Mas aí, quando tem dor, já não é prevenção. Sim. Já não é prevenção. Mas então, gente, ela tá falando que não tem data. Eu vou colocar a data por experiência própria. Porque assim, se eu não tivesse dor, eu ia na fisioterapia há uns 2 meses, 3 meses. Ah, tá. Você diz depois de já ter tido algum quadro, né? Depois... independente se eu já tive um quadro, eu passei por ele. Entendi. Dá um ajuste. Ah, não, uma vez no mês, então, tá de muito bom tamanho. Uma vez no mês para uma pessoa ativa, né? Uma pessoa ativa. Vai depender, é uma pergunta subjetiva que vai depender muito da demanda do paciente, mas uma vez no mês. Mas eu tô falando que é importante, gente. Fisioterapia mudou minha vida. É importante. É importante. Ainda mais para uma pessoa que ela fala que eu que sou musa, que treina 7 vezes por semana, 2 vezes por dia, às vezes, né, Raquel? Então, e existe uma coisa muito legal, sabe, Raquel, que isso foi desenvolvido num estudo até na Federal, eu acho, 2016,
capacidade e demanda. A capacidade é o que seu corpo dá conta, a demanda é aquilo que você escolhe. Levando para o esporte, para o exercício físico, de acordo com a demanda do que você escolheu, por exemplo, agora um esporte muito em alta, beach tênis. Sim. O beach tênis, ele tem uma demanda. Eu tenho uma capacidade de força boa, eu tenho uma capacidade de mobilidade boa, eu gosto de fazer yoga, já fiz crossfit, eu faço musculação, tá. Agora, na hora que eu pego isso tudo que eu tenho e vou pro beach tênis, você acha que eu vou chegar jogando? Não vou jogar. Não vou jogar, porque eu tenho várias capacidades físicas. Mas eu escolhi uma atividade, e não é só com esporte, às vezes com trabalho. Sim. Né? Eu trabalho sentada uma vida toda e fui transferida e agora eu vou trabalhar andando nas empresas. Ou seja, o meu corpo vai sentir. Então, essa capacidade demanda do paciente com a atividade física, laboral ou diária, exige que ele vá. E por isso que eu acho que a sua necessidade, não, ela é maior. Por quê? Porque você não para. Né? O seu corpo, você põe ele à prova o tempo todo. Sim, só que me dá um bem-estar tão grande. É uma coisa impressionante. Eu tenho pacientes que vão uma vez na semana e já devem ter, assim, sei lá, 10 anos que estão comigo. Eu falo, você está de alta. Ele fala, eu não quero alta. Sou eu não Entende? quero Então, alta. não existe isso cientificamente, uma indicação, porque depende do sintoma, capacidade de demanda. Mas eu tenho pacientes, sem brincadeira, eu tenho pacientes de 10 anos que só falta quando viaja. Aí quando ele chega, eu falo, e hoje? Nós vamos olhar pra quê? Tipo quando você vai no psicólogo, você fala, né? E hoje nós vamos olhar pra quê? Nada. Falar, então beleza, então deixa que eu vou fazer uma breve avaliação, vamos ver como é que tá tônus, mobilidade. Não, Bianca, hoje minha lombar tá muito ruim, eu fiz isso. Não abre mão. Sim. Né? Eu gosto dessa pessoa aí. Essa pessoa, eu me identifiquei com ela. Me identifiquei. Ótimo. E aí, puxando esse ponto, olha só, antes até da gente chegar em exercício físico. Para alguém que faz isso, é porque ela se responsabiliza por ela, pela saúde dela, de estar ali checando, prevenindo ou dando os ajustes necessários. O que a gente fala de responsabilização? Né? Às vezes as pessoas chegam lá com vários exames e quer que você resolva o problema. Raquel, quando eu entrei pro mestrado, falar nem tempo, se bem que podemos falar de tempo, né? Estamos em casa. Eu entrei pro mestrado em 2010. E a primeira vez que eu escuto um termo promoção de saúde, lá atrás, eu falei, gente, que frescura que é, assim. Mas eu pensei, que viagem. Sempre muito ativa, exercício. E hoje eu vejo que é a coisa mais importante de toda, a mudança de concepção em saúde. Mudança de concepção em saúde. Hoje, nós temos um modelo que chama modelo biopsicossocial. Isso não sou eu que estou falando. A Organização Mundial de Saúde, em 1978, começou a fomentar essa mudança da visão de saúde, porque a gente vem de uma visão patológica, biomédica. O que é a visão biomédica? Eu tenho uma lesão e por isso eu estou doente. Hoje a gente sabe que muitas dores e doenças, você vai fazer exame, hoje mesmo eu avaliei uma mulher, levou um monte de exame, não tem nada no exame. E ela tem dor lombar baixa, tem uma dor no assoalho pélvico, ela tem uma dor que irradia para a perna. Assim como eu tenho exames péssimos e a pessoa não tem nada. E o que é isso? Que negócio que é esse? A saúde, ela deixou de ser observada apenas pela lesão tecidual. Tem lesão tecidual? Dói. Não tem lesão tecidual? Não dói. Isso não existe. Por exemplo, dores crônicas. Grande parte dos pacientes de dor crônica é uma dor que se preserva por mais de 3 meses. Grande parte das dores crônicas não tem nenhuma lesão tecidual e se justifique. E aí, você faz o quê com a pessoa? Manda ela embora. Não tem nada. E aí? E aí, o que a gente começa a entender? Que o aspecto de dor e de não saúde, ele tem a parte bio, psico,
social. A parte biológica de alguns é gritante. Uma pessoa com uma artrose de joelho, uma inflamação de menisco, o biológico dele está inflamado. Não tem uma dor no joelho, ela aparece só quando é o meu período menstrual. Fico muito nervosa e fez ressonância, não tem nada no joelho. Pode ser uma questão endócrina hormonal, pode ser uma questão que ela não dorme, ela está estressada, ela não gosta do trabalho dela, a posição de trabalho dela é sentada. Enfim, não é só a parte biológica. E eu vou chegar na responsabilidade. Se o paciente não entende que a dor dele, o processo de saúde e de doença, ele está linkado com vários comportamentos, ele quer apenas que o médico, que o fisioterapeuta, que o educador, que o fonoaudiólogo resolva aqui, ó. Eu tenho uma lesão no meu menisco e eu venho aqui para você resolver. Se for só uma questão estrutural, ótimo. E se não for? Então, essa visão ampliada de saúde, que é essa visão, né, proposta pela Organização Mundial de Saúde já há algumas décadas, e isso vem sendo trabalhado com os profissionais de saúde, é de extrema importância. Principalmente para o paciente crônico, que é aquele que foi aqui, foi ali, foi lá. Ou seja, Raquel, beleza, sua lombar dói. Deixa eu ver, faz exames, faz os testes físicos, tá. Como que é o seu sono? Você dorme bem, não, Bianca? 2 horas por noite. Você trabalha com o quê? Aí você começa a entender se a pessoa está satisfeita ou se ela não está satisfeita. E sua alimentação? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Você faz exercício, detesto, morro de preguiça, acordo muito cansada. Ou seja, não é só o joelho. Então, se você com jeito, cada paciente tem que ter uma linguagem. Se você com jeito não decifra, eu falo que nós somos assim, como fala, detetives, meio que detetives, que é o raciocínio clínico. Uma dor na lombar em você, eu não vou tratar igual uma dor na lombar do João. Primeiro, porque são gêneros diferentes. Segundo, porque tem histórias diferentes. Às vezes o exercício pode até ser o mesmo. É de forma diferente. De forma diferente. Uma pessoa com dor na lombar que não muda a maneira dela ficar sentada, ela não vai adiantar fazer fisioterapia. Às vezes é isso aqui que tá. Então, além do exercício, eu tenho que colocá-la no jogo. Se você não mudar a sua cadeira, se você não vai melhorar. Aí entra a resistência, né, Bianca? Porque aí, vamos voltar um pouco no início da nossa conversa. Tem a mudança do movimento que você precisa desprogramar para programar de novo. E aí entra uma outra etapa, que é a resistência da pessoa de escutar o que você tem para dizer e não sair com aquela assim, nossa, mas que chata, que aborrecida. Nossa, porque não sabe o que eu passo na minha vida. É isso aí. E não quer se responsabilizar por aquilo que precisa fazer. Aquele tipo de gente que, assim, eu quero ter o corpo bacana, mas eu não quero ir na academia. Detesto treinar. Não é? Então, Raquel, eu falo assim, você no seu trabalho, eu no meu trabalho, o médico, nutricionista, o educador, o mais importante para mim hoje, você não acredita o que é, né? Nem o tanto que eu estudei, a técnica, é a comunicação. Porque uma pessoa cheia de crença, a gente chama de a dor nociplástica, que é essa pessoa que já está exausta de sentir dor. Ela não vai na academia, ou às vezes ela está num estado de obesidade tão grande que ela não tem vontade nem de colocar uma roupa de ginástica para ir. Comunicação. A comunicação, ela salva as pessoas e ela empurra um pouquinho para lá. Então, a nossa preocupação, enquanto profissional de saúde, enquanto treinador, tem que ser entender o momento que o cara tá e ter as manhas. Entende? É assim, você tem que entender a linguagem dele, não é passar a mão na cabeça. Mas se eu detecto numa avaliação um paciente que não se responsabiliza, não quero fazer exercício, eu quero melhorar sem fazer exercício, não quero perder peso, meu joelho tem que melhorar pesando, sei lá, acima de 100 quilos. E eu tenho que melhorar. Eu não posso parar de trabalhar. Que é a primeira coisa, quando mexe no trabalho, você quer mudar alguma coisa de jornada de trabalho. Atleta tem que reduzir volume e intensidade de treino. Não volta. Não volta. Então, quando você detecta que tem um fator de autorresponsabilidade e às vezes a pessoa é resistente, a comunicação. Porque senão ele não vai voltar. Porque ele trouxe um problema para você raciocinar, mas o corpo é dele. Ele vai fazer o que ele quiser. Então, se ele achar que você falou, vê lá se eu vou... Ele não vai voltar.
Não vou me submeter a isso, não vou me preciso. submeter. Então, e outra coisa que eu venho aprendendo, sabe, Raquel? A gente tem que colocar sempre objetivos. Isso é da sua área. Uhum. Os objetivos, eles têm que ser alcançáveis. Sim. Entende? Se você propõe uma pessoa no primeiro dia, você tem que perder peso, você tem que ir para academia, você tem de tudo. O que que é mais fácil para ele? Mais fácil ele colocar um rolinho aqui atrás e sentar elegante. Dá aquela Vamos começar por função, aí, né? dá aquela função. É igual dinheiro, né? 1% por dia, né, Bianca? 1% por dia. Porque se você faz isso, mais a mudança do hábito, então é o maior desafio ainda é trazer a pessoa para a realidade de que a saúde dela É dela. é dela. O meu grande papel é te ajudar a entender o seu problema e juntos nós vamos tentar construir um novo cenário. Você trouxe um ponto maravilhoso, Bianca, porque assim, você estuda o ser humano, você estuda, começando até mesmo por você, no seu autodesenvolvimento. É importante nessa questão dos profissionais, até da saúde, médico, seja qual área, nutrição, entender essa questão das crenças, entender essa questão mental mesmo, né, de como as pessoas processam, para que elas possam também conduzir o outro a essa mudança, né? Eu vou até um pouco mais profundo, Raquel. É uma obrigação. Eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Então, se eu flagro, se eu detecto que aquele paciente, muitas vezes eu não mando para psicologia, muitas vezes eu já mandei vários para o psiquiatra. Eu não tenho a obrigação, não, é antiético até da minha parte, fazer terapia, porque eu não entendo. Eu custo a entender da vida. Eu tô lá toda semana, eu custo a entender, mas eu sei, a gente é treinado para flagrar o paciente que está com essas, eu vou chamar de crenças, mas às vezes não é só crença. Ele tem um monte de, ele tem medo de movimentar. Ele foi instruído, às vezes, por outros profissionais que o fizeram entender daquela maneira. Então, teve um paciente, um homem, 40 e poucos anos, e veio para tratar uma coluna. E já tinha rodado meio mundo por causa do tratamento dessa coluna. E a história dele é muito interessante porque ele tinha tudo isso. Tinha tudo isso. Ele estava passando por um processo com um filho muito pequeno, pandemia, trabalho dentro de casa, tinha mais 2 outros filhos. Ou seja, sabe, o trabalho muito estressante. Tentamos, saí da coluna, fui para membro inferior. Depois de algumas sessões eu falei assim, com todo respeito, eu já tinha. Falei, está na hora da ajuda. E não é terapia, a gente tem que ter uma ajuda química. Estava tendo. Por quê? Porque eu não entendo isso. Mas eu sabia que ele. E tem questionários, sabe, Raquel? A gente tem questionários de qualidade de vida, temos questionários de disfunção, temos questionários dessa catastrofização, chama assim. Então, quando o paciente vai, quanto que você acha que essa dor te limita? 10. O que você deixou de fazer por causa dessa dor? Tudo. Você começa a ver que a pessoa, ela tá assim, minha vida. Então, esse paciente, você liga a luz vermelha. E aí você chama os colegas. Ou você chama a psicóloga, ou você chama o médico, ou o psiquiatra, nutricionista. Sim. Então, é um trabalho conjunto. E aí, pensando nessa questão aí, né? Porque você está englobando tudo. Existe um estilo de vida, né? E existem pilares nessa medicina de estilo de vida. Quais são eles? Maravilhoso. Isso é uma coisa... ela não é tão nova, mas hoje... Não é tão nova porque já, desde desse start da Organização Mundial de Saúde, lá atrás, dessa visão biopsicossocial, isso já vem sendo fomentado. Hoje em dia tem uma especialidade, né? Não sei se é uma especialidade, se chama outra coisa, né? Quem estiver nos assistindo vai me entender, que chama medicina do estilo de vida. Né? E ela é exatamente isso. Ela pega o paciente e fala aqui, os pilares da sua saúde, eles são construídos em cima de algumas mudanças comportamentais suas. Você tem a parte genética e biológica que é sua, você veio.
Então, tem pessoas que são mais propensas a ter doenças neurodegenerativas do que outra. Uhum. Alzheimer, Parkinson e outras. Assim como diabetes tipo 1, assim como né, e inúmeras outras. Mas a gente não pode justificar a saúde nisso. A biologia é uma parte. Então, essa medicina do estilo de vida, que é o que eles vêm batendo em cima dos profissionais da área da saúde, principalmente os profissionais médicos, é isso. Exercício físico é o primeiro pilar. Exercício físico ele vem até antes da alimentação, às vezes, como um potencial de qualidade de vida. Incrível. E isso também é muita novidade para mim, porque a alimentação também, não que não seja importante, mas o simples fato de você aumentar seu VO2 máximo, que até então era uma medida usada só para atleta, se você começa a aumentar seu VO2 máximo agora, você tem menores índices de doenças crônicas lá na frente. É incrível. É incrível. Então a medicina, ela vem, antes VO2 máximo, quem trabalhava com VO2 máximo? Educador físico e atleta. Hoje, os médicos voltados para essa medicina fazem análise de VO2 máximo, porque se você com 40 já tem um VO2 máximo que está longe da sua faixa etária, isso vai te custar lá na frente. O quê? Um diabetes tipo 2, um câncer, uma doença neurodegenerativa, porque até isso, o Alzheimer, as demências, a gente vê que tem relação com a inatividade física e malha. Então, exercício, alimentação, sono regenerativo, sono não de qualidade ruim, você não constrói. Constrói com proteínas, né? Então, a gente não tem reconstrução celular. Controle de estresse, que eu acho que é o mais difícil. E o último, convívio social. Olha, isso E ambientes saudáveis, né? Ambientes saudáveis. Aqui, ó, eu com a minha família, eu com o meu trabalho, eu com o meu marido, eu com os meus amigos, eu com o meu filho. Então, isso é saúde ou adoecedor, né? Então, é um ramo muito lindo, mas que exige uma mudança de consciência, inicialmente, do profissional. Isso dá outro podcast, já está convidada para a gente falar só disso aqui. Eu quero levantar aqui só um desses pilares, que é o exercício. Principalmente você trouxe aí, que foi uma surpresa para mim, dessa questão da importância, até mesmo antes da alimentação. Você é aquela pessoa que está no exercício físico diariamente, né? Também. Também. Tá ali, gosta. A minha pergunta na questão do exercício muita gente entra para academia querendo pegar pesos exorbitantes e esquece que tem aí um progresso diário. Outras pessoas não querem pegar peso nenhum. Tem um meio termo ou só o fato de você ir para academia e fazer num peso mínimo já é algo que já vai te dar um ganho grande do que não fazer? Isso aí com certeza, né? Mas já vai te dar um ganho. Olha, qualquer movimento é bom. Até mesmo porque, colocando em dois grandes blocos, a gente tem a capacidade cardiorrespiratória. Você está mexendo, você está aumentando o seu batimento cardíaco, você está se condicionando. Vamos falar em termos bem básicos assim. Então, você tem qualquer movimento, aumenta sua taxa metabólica. Qualquer coisa aumenta a sua energia. Você vai ter que trazer mais oxigênio e fazer esse oxigênio colocar mais ATP nos músculos. Pronto, aumentei meu metabolismo. O exercício relacionado com carga, ele vai ter outros benefícios além dessa melhora cardiorrespiratória. O importante, Raquel, é pensar o seguinte: o estímulo, para mim, é diferente do estímulo para você. Então, eu destreinada, entrei na academia e fiz um agachamento só com a barra. Aquilo ali vai me proporcionar benefícios? Com certeza. Só que 2, 3 semanas, 4 semanas que eu continuar com a barra, aquele estímulo para de me gerar adaptações. Porque nós somos seres adaptáveis. Então, a adaptabilidade, ela é uma característica do sistema musculoesquelético. Então, o que eu faço? Primeiro, eu faço uma avaliação. Na musculação, pode ser um teste de um RM. Quanto que essa pessoa acha fácil levantar? Qual o máximo de carga que essa pessoa faz uma repetição? Às vezes eu faço 10, você faz 50. Então, o que é importante? Para todos os grupos, a carga, ela é importante. Mas se eu pego um estímulo, eu já sou treinada.
Se eu tenho um estímulo muito aquém do que eu já faço, eu vou ter adaptação? Então Não tem que vou estar sempre melhorando. sempre melhorando. Daí a importância principalmente do profissional de educação física. E outra, e se eu pego um estímulo muito grande, coloco num sedentário, aí a adaptação que eu vou gerar é ruim, é uma lesão. Uhum. Então, olha que legal. É igualmente. Eu vejo tudo como se fosse a mente. Você tá num ponto. Se você dá um estímulo fraco, você gera que adaptação? Nenhuma. Se você dá um estímulo muito forte, você lesa a pessoa. Então, eu tenho que ter um estímulo, ok, para criar uma mudança. E essa é a linha que a E gente melhorando estuda dia após dia, progressivamente. progressivamente. Bianca, qualquer um melhora? Sim, se você pensar em termos de quê? Em termos lúdicos, de convivência social, de circulação sanguínea. Uhum. Agora, quando eu vou para os nichos, eu continuo ganhando massa muscular? Não. Para ganhar massa muscular, o músculo tem que taxar difícil. Entendi. Agora, cardiorrespiratório, eu faço uma caminhada lá no 4 km por hora. Comecei, tá. Depois de 2, 3, 4 semanas, aquilo vai ficar muito fácil. Eu vou mudar? Não. Mas é bom. Sai na rua, eu vejo as pessoas. Então, benefícios, eles vão ter sempre. Para eu evoluir em determinada capacidade, eu tenho que estar sempre estímulo, adaptação. Estímulo, adaptação. E aí, a gente já tá caminhando pro final, Uhum. mas eu não posso deixar de contar isso. Eu comecei a treinar barra livre Ah, um belo maravilhosa! dia. Um belo dia, eu lá custando a fazer uma repetição, eu me abro o Instagram da Bianca, né? Os stories, tá lá fazendo 10 repetições. Gente, mas eu xinguei demais. Eu falei, Como que pode? Como que pode? É aquela coisa, é o estímulo, né? Que você vê que tem possibilidade Tem. e que se alguém faz, a gente também pode fazer, Me dê né? só o primeiro passo, né? Exato. Me dê só o primeiro passo. E é isso, Raquel. E aí eu te chamei, né? Falei, compra o elástico, faz. Por quê? Porque para mim, eu lembro que o grande clique da mudança, Raquel, e eu tenho, por exemplo, qual é a área que para mim é fácil? Exercício físico para mim não é fácil, mas eu lembro que eu comecei a ficar doida com exercícios com 12 anos de idade. Mas tem áreas na minha vida que não são tão fáceis de eu sair do meu lugar, entende? Tem várias coisas ainda. Exercício, você me fala, amanhã eu já mudei. Alimentação, eu tenho também facilidade. Corta isso. Eu não tenho. Mas olha pra você ver, até mesmo na questão da barra, ela, quando você muda a pegada, tem a É dificuldade, outra né? dificuldade. É outra É outra coisa. dificuldade. Então, para o exercício, eu lembro que tudo, é isso que eu ia te falar, tudo é o desejo. Eu lembro lá atrás, nem tinha crossfit aqui em Divinópolis, eu comecei a atender uma menina crossfiteira de Belo Horizonte. Lá já tinha box de crossfit. E essa mulher chegou e te pendurou na barra e fez aquele butterfly. E eu falei, gente, de onde que... E não tinha rede social desse jeito, né? Eu falei, gente, como que essa mulher faz isso? Eu falei, não. Eu faço. Eu vou fazer uma repetição. E falei, você me ajuda? E eu lembro direitinho dela. Hoje ela mudou, ela veio, ficou um tempo aqui. Eu te pendurei na barra, ela me subiu e eu custei, Raquel. Eu peguei e falei assim, eu vou aprender a fazer barra. Aí fazia uma, depois fazia duas. Ou seja, eu tive o desejo. Uhum. Eu tive a vontade. É o que a maioria das pessoas, na hora que vê uma coisa muito difícil, fala, isso não é pra mim. É o caso que a gente estava falando. Se você vê uma pessoa muito lá e fala, nunca eu vou. Ah, tem que começar, né? É. Me conta aqui de forma bem rápida, né? Já finalizando. Qual o seu grande aprendizado nesses 20 e poucos anos aí de profissão? Ai, nossa, meu grande aprendizado. Todo ser humano, vou parafrasear uma frase do PNF, que é todo ser humano tem um potencial inexplorado. Todos nós. Todos nós. E que muitas vezes ele fica adormecido por você não vislumbrar que você é capaz de mudar. Então, para mim, o que a fisioterapia mais me mostra, a minha trajetória mais me mostra é que a gente sempre pode explorar alguma coisa. Mesmo um paciente, dentro da nossa profissão, para mim, o paciente neurológico é o paciente que você tem menos chance de explorar tanto, porque existe um déficit da CPU, né? Eu falo assim, o comando, ele vai ser limitado, ele não vai ser igual, mas até neste paciente, é um copo à boca que ele não dá conta de levar, você treina, ele leva o copo à boca, ou seja,
dentro do estímulo certo, todos nós temos um potencial inexplorado. E foi isso, este é o meu aprendizado todos os dias. A gente pode... 1%. 1%. 1%, é isso. A Bianca lá de 3 aninhos. Você em contato com ela hoje. O que ela diria pra você? Ela pra mim? É. Foi combinada não, hein, gente? Essa eu vou ter que pensar. Raquel, o que vem na minha mente, que é o que eu falo pro meu... Importe-se um pouco menos com o olhar do outro. Tente agradar um pouco menos. Siga mais você tem. Isso é muito poderoso. E a gente vive muito baseado no que o outro tá achando. Tá? Será que se eu falar desse jeito... Então, a Bianca lá falaria isso pra mim, que eu acho que eu teria encurtado muitos caminhos se eu não tivesse... A gente vive, a gente precisa ter princípios, mas não é disso que eu tô falando. É de ser um pouco mais autêntica nas minhas decisões. Mais leve. Mais leve. E o que você diria pra ela? A Bianca de hoje. Não tenha medo. Siga, né? Não tenha medo. E se tiver medo, continue. Vai com medo, porque a gente tem medo todo dia, né? Não ter medo eu acho que é um pouco impossível. Mas se o medo aparecer, continue com ele. Continue com ele, porque nas situações de medo e insegurança é onde a gente mais aprende. Né? Uma vida sem vales, né? Ela não... Sem vales não, uma vida sem desertos, ela não edifica ninguém. É isso. Bianca, chegando ao final, só Adorei. tenho a agradecer. Adorei. Quero que você leve pro pessoal aí. O Instagram tem a Trata, né? Que é a fisioterapia aqui em Divinópolis, numa clínica. Fala rapidamente, dá o Instagram aí pro pessoal, o seu também, se você quiser. O meu é Bianca Rosa _Guimarães. Sou professora universitária e eu tenho uma clínica que é uma franquia, né? Uma rede de franquias. No Brasil, a gente trata... Nossa especialidade é tratamento de membros inferiores. Joelho, tornozelo e quadril. Mas tratamos de tudo, né? Porque temos uma rede de especialistas, mas o nosso forte é esse. Instituto Trata Divinópolis. Trata com 2 T's, né? Não, é um só? Um só. E é isso, né? Lá vocês vão ver muito treino no meu pessoal, vai ver muito treino, vai ver muitas dicas de exercício. Isso, estou muito feliz, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu convido o pessoal, a quem não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar para que esse podcast chegue a mais pessoas e possam inspirar mais pessoas por aí, né? Que é esse o nosso objetivo, né? Isso mesmo. Obrigada, Bianca. Muito obrigada, foi maravilhoso. Até o próximo, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.